Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Elas no Comando. Acreditamos que a presença da liderança feminina é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas que precisam ser compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a seguir seus sonhos e a superar seus desafios. A diversidade de vozes é fundamental para que sejam criados ambientes mais justos e inovadores. E para alcançar esse objetivo, aqui, Elas no Comando Podcast, vamos conversar com mulheres reais, lideranças, executivas, empreendedoras e empresárias. Elas irão compartilhar suas histórias, os obstáculos que encontraram em suas carreiras, as vitórias que conquistaram e as lições que aprenderam. Essas conversas irão proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo entre as mulheres, onde cada relato se torna uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres se sintam motivadas a ocupar esses lugares no mercado, confiantes de que podem fazer tudo o que desejam, independente das dificuldades que possam encontrar. Juntas, queremos criar uma rede de suporte que ajude a transformar desafios em oportunidades, tornando o caminho mais fácil e encorajador. Vamos celebrar e amplificar a voz feminina nos negócios, porque acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo aquilo que ela quiser fazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando Podcast. E hoje nós vamos falar sobre autoestima feminina. E para isso a gente está aqui com uma convidada super especial. Além de autoestima, nós vamos falar também sobre empreendedorismo, né, na autoestima. E para isso nós convidamos a Poliane de Faria Albernaz, tem 34 anos, é casada, graduada e mestre em engenharia elétrica com MBA em inovação de negócios. Atuou por 5 anos como engenheira na área automotiva, depois você vai contar um pouquinho pra gente. Mas a veia empreendedora falou um pouco mais alto e ela decidiu sair e abrir 2 franquias Geolaser. Além da gente ouvir um pouco da sua trajetória, Poli, a gente quer também ouvir um pouco do significado de algumas palavras para você que permeiam o universo feminino de empreendedorismo e liderança. A primeira palavra é maternidade. A maternidade ainda não faz parte, né, do meu dia a dia, eu ainda não sou mãe, mas eu falo que é um sonho que eu coloquei na gaveta, né, e priorizei primeiro ali a minha vida profissional, mas é algo que eu tenho vontade, na hora certa vai acontecer. Carreira. Carreira é algo que eu sempre corri muito atrás, né, em construir uma carreira, em me desenvolver. Eu acho que hoje aí, ao longo desses 10 anos, desde que eu me formei até hoje, eu vi que eu já fiz tanta coisa, já mudei, já fiz transição de carreira, mas eu vejo que eu aprendi várias coisas ao longo por onde eu passei, e hoje, né, então é a bagagem que me faz hoje a mulher que eu sou, né? Então é algo que eu venho construindo aí no dia a dia para ter uma carreira de sucesso, né? E sucesso, então. O que é sucesso para você? Então, sucesso para mim hoje é realmente eu ser reconhecida pelo aquilo que eu faço. Então, hoje com as minhas empresas, eu escutar um cliente dando um feedback, falando que está satisfeito, que está sendo bem atendido, que está gostando do nosso trabalho, é ver que eu estou colhendo o que eu planto, né? Então, acho que para mim sucesso é realmente ver os meus clientes satisfeitos, ver as minhas colaboradoras dando um feedback que estão satisfeitas com o ambiente de trabalho, com a minha liderança e, claro, né, ser reconhecida por esse trabalho de liderança feminina. Acho que é a minha definição de sucesso. E a definição de liderança? E de liderança eu falo, é um desafio diário, mas eu falo assim, a liderança já fazia parte do meu perfil antes mesmo de eu ter um cargo de liderança. Então eu falo que é algo que eu já estava, que já fazia parte de mim, né? Então realmente agora com o cargo de liderança eu tô conseguindo realmente me desenvolver, eu falo, eu tenho que me desenvolver para desenvolver outras mulheres, para desenvolver o meu time, então é algo que para mim foi natural, né, a liderança, mas claro que eu busco cada dia mais me desenvolver para desenvolver outras pessoas. E contando um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Antes de você abrir essas 2 franquias de Geolaser e ser uma empreendedora de sucesso, como que foi toda essa sua trajetória profissional e em que momento deu estalo e falou, chega, eu quero abrir meu negócio e eu quero através de franquia? Sim.
Então, como eu comentei, né, eu formei há 10 anos atrás em engenharia elétrica. Então, assim, eu já saí da graduação e fui fazer o mestrado. Na verdade, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. O sotaque mineiro não Não saiu de perde, você. não dá. Mas eu vim para Campinas para fazer mestrado. Mas eu não me identifiquei na área acadêmica. Realmente, ali no dia a dia, eu via que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu queria fazer o resto da vida. Então, eu já comecei a procurar emprego. Eu queria trabalhar, ganhar meu dinheiro, crescer. E aí eu comecei. E aí foi quando eu consegui uma oportunidade, né, numa multinacional do ramo automotivo para trabalhar como engenheira mesmo. E lá eu fiquei por 5 anos. Então, eu me desenvolvi, eu aprendi várias coisas. Então, era um ambiente muito masculino, Porque muito engenharia diferente. é uma escolha feminina, Sim, né? não, É... eu falo, um ambiente totalmente diferente do que eu tô inserida hoje. Então, eu tava num ambiente muito masculino. Que meu time mesmo, de 10 pessoas, a gente era 2 mulheres. Então, realmente sempre foi um time mais masculino. Mas eu via no dia a dia, eu fui vendo ali que olhar as lideranças, olhar né, os cargos acima da empresa, e eu não me via naqueles cargos. E a maioria também dos cargos eram masculinos, né? Eram homens que estavam ocupando. E eu não via crescimento ali dentro, e nem queria estar naquele cargo. Não se enxergava. Não me enxergava. Não achava que era o meu lugar, que eu não ia fazer diferença ali. E aí, por isso, vindo um pouco antes da pandemia, eu já comecei a pensar, nossa, só que é aquela coisa, a gente pensa, mas eu vou largar de fazer isso e vou fazer o quê? O que eu sou boa, o que eu gosto, o que eu vou fazer? Então, é aquela dúvida que a gente fica quando a gente vai mudar de carreira. E a gente até busca outras oportunidades em outras áreas, mas você não tem experiência, você também não consegue. E aí foi quando eu comecei a fazer o MBA em inovação de negócios, que foi algo assim, totalmente fora da engenharia, totalmente diferente. Eu comecei a procurar, falei, não queria fazer um MBA qualquer, que fosse uma coisa chata, que eu falava assim, gente, eu já fiz o mestrado que já era uma coisa assim que eu não gostava, que eu achava chata. Eu falava, não quero entrar numa sala de aula por obrigação, mas para fazer algo diferente, aprender alguma coisa nova. E aí foi quando eu vi esse MBA, achei totalmente diferente, era uma proposta totalmente diferente, que era voltado mais para empreendedorismo, falava muito do ramo de startups, muito mais jovem, né? A gente fala assim. E aí eu comecei a fazer e a ter contato com pessoas de outras empresas, pessoas que trabalhavam em startups, empreendedores que abriram um próprio negócio. E aí você começa a ver, nossa, tem muito mais coisa, eu posso fazer... Tem muitas possibilidades, Tem muitas possibilidades. E eu tava ali dentro, fechada ali na engenharia, falando, nossa, eu fiz engenharia, eu tenho que ser engenheira para o resto da vida. Exato. Aí eu comecei a falar assim, não, eu posso fazer várias outras coisas. E aí eu acho que o ponto que foi crucial foi a pandemia. Porque quando veio a pandemia, que a gente teve que fazer o home office, ir para casa, aí eu falei, gente, eu não gosto do que eu faço. Porque ter que ficar na frente de um computador, fazendo cálculo, essa coisa de máquina, não... Eu falei assim, eu sentia muito falta do contato com as pessoas. Que eu falava, gente, para mim foi a pior coisa, foi trabalhar de home office. Que eu gostava de ter que... Sempre gostei de me arrumar, de levantar... De rotina, de ir pro trabalho, de ter essa rotina. Então, isso... Quando a pandemia veio e eu tive que ficar em casa, foi quando eu falei, gente, não é para mim, né? Realmente está na hora de mudar. E aí, eu comecei a pensar nas possibilidades. E aí, influenciada também pela minha família, a minha irmã já era franqueada da marca, da Geolaser, então ela já era empresária, já tinha 2 unidades na época. Então, só que eu sempre olhava e falava assim, acho que eu não vou dar conta, não é a gente sempre acha que a gente não vai conseguir, não vai conseguir. Então, eu achava muito distante. O desafio tá acima da minha capacidade, né? A gente tem essa mania. É aquela coisa que a mulher tem de se subjugar e de se colocar em... Síndrome da impostora. Exato. Eu falava, isso gente, mesmo. mas como que eu vou conseguir? Eu fiz engenharia, né? A minha irmã fez administração, então ela já tinha um pouco uma mais... facilidade, né? Mas aparentemente, né? Exatamente. A gente acha que, né? Então eu falava, gente, eu fiz engenharia, como é que eu vou conseguir liderar uma equipe, ter um time, abrir uma empresa? Então eu achava tudo muito distante. Mas aí, na época, meu marido, atual marido, que na época era meu namorado, ele super me incentivou. Falou, não, mas se a sua irmã consegue, por que você não vai conseguir? Então eu falei, né, acho que pode ser uma possibilidade. E comecei a estudar para tirar do papel realmente. Aí comecei a ver, a analisar as possibilidades, como seria. E claro, você abrir um negócio, você estando numa franquia, você tem toda uma estrutura. Claro que você paga por isso, né? Mas você tem todo um suporte para abrir um negócio. Então, eu fui mais amparada de saber que eu tinha um suporte também da minha família, da minha irmã, do meu marido, que iriam me ajudar nessa empreitada.
e conhecia ali a marca, como que seria, o que eu poderia esperar. Então, eu já tinha uma referência, porque a gente fica na dúvida, tantas marcas, abrir um negócio próprio, abrir uma franquia, são N possibilidades. Então, eu fui meio que por um caminho que eu achava que seria mais seguro, que eu teria suporte para poder me desenvolver e conseguir e fazer dar certo, que é o que a gente busca, né? Sim, com certeza. Mas teve algum motivo assim mais específico? Porque você escolheu empreender numa área de beleza, que seu público, a grande maioria deve ser mulher. E aí, qual o propósito, assim, qual o motivo de você ter escolhido esse especificamente? Porque você poderia ter ido por outras franquias, chocolate, outra coisa, mas você escolheu essa da beleza. Eu falo assim, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, desde cedo, assim, eu acho que tem muito isso da minha mãe, da minha irmã, assim, de casa, de se cuidar, de se sentir bem, de ter uma autoestima. Então, é algo que eu falo assim, eu já era consumidora antes mesmo de ter a empresa. Então, eu já sabia os benefícios que você se cuidar, não só da saúde, mas da autoestima, do bem-estar, de falar, a mulher que se olha no espelho e ela gosta do que ela vê, eu falo, ela pode fazer qualquer coisa. Então, a gente sabe o quanto que essa questão da autoestima faz diferença, que impacta em todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando eu vi, eu falei, nossa, eu vou trabalhar com mulheres, o propósito ali realmente é levar a praticidade, levar a autoestima, fazer as mulheres se cuidarem. Então, também eu estava muito inserido no que eu já assim, Buscava, né? que eu já buscava. Igual eu falei, eu já era consumidora, igual a parte de depilação a laser, eu já fazia, já sabia que, nossa, o negócio funciona, é bom. Então, foi muito por esse sentido. Eu falava assim, não, eu entrar para uma empresa, fazer algo que eu sabia que eu ia entregar resultado, que eu ia fazer uma diferença, que não era só vender por vender, beleza né? por beleza. Você ia dar um resultado de trazer felicidade, autoestima, algo além da beleza, né? Sim, exato. E, Poli, quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa jornada de empreender? Eu acho que, assim, os principais desafios é a parte de gestão de pessoas. Eu falo assim, eu como engenheira, né? Então, a gente não aprende isso na faculdade. Sim. Você aprende a lidar com números, né? Exatamente, Não não com gente. aprende a lidar com pessoas. Então, a minha maior dificuldade foi isso, porque querendo ou não, meus clientes são pessoas, minhas funcionárias são pessoas, fornecedores, então essa parte de gerir pessoas que é a parte mais difícil. Então, me desenvolver para saber contratar, saber treinar, motivar, engajar, dar feedback e demitir, né? Então, eu acho que foram coisas que eu fui aprendendo e até hoje é difícil, né? Igual eu falo, quando você tem que tirar uma pessoa, você sabe que do outro lado ali é uma pessoa, né? Mas... Tem toda uma história por trás. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu precisei demitir alguém, eu tremia igual vara verde. Eu também. Caramba, como é que eu fazer? Tava mais nervosa que a pessoa. Eu falei, eu tava mais preocupada, mais nervosa do que a própria pessoa. Você até ensaia, né? O que você vai falar. Chega na hora, dá um branco. Você fala tudo diferente. E aí, nossa, eu lembro que eu saí, eu chorava. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu vou chorar na frente da pessoa. Se ela chorar, eu vou chorar junto lá. É bem difícil. Eu acho bem difícil. Até hoje, assim. É claro que você vai com maturidade, você, né? Sabe a palavra para usar. Exato. Você tá mais bem preparado, mas nunca é fácil, né? Fazer isso. E é um aprendizado. Eu falei, quanto mais a gente vai tendo experiência, mais você vai saber lidar com as suas emoções e com a emoção dos outros, né? Então, acho que para mim foi o maior desafio realmente aprender mesmo a lidar com as pessoas, entender que muitas vezes não é sobre a gente, é sobre o outro, né? E quando você tá no negócio, a gente tem objetivos e tem às vezes pessoas que podem não estar alinhadas, não. E a gente tem que separar o que é pessoal do profissional, né? Às vezes você tem excelentes técnicos, mas não estão alinhados com o negócio, né? Não tá alinhado com o time. Exato. E a sua maior dificuldade, então, foi lidar com pessoas. E como que você se enxerga hoje como líder? O que você valoriza? O que a Poliane valoriza como líder de pessoas? Eu busco sempre, né? Eu falo assim, eu acho que a liderança, até espelhando nos líderes que eu tive, né? Que eu falei que era sempre muito masculino, nunca tive uma líder mulher. Eu falo que é ter esse olhar humano, realmente. Olhar que, assim, atrás ali não é só um número, é uma pessoa, tem sentimentos, tem problemas. Então, eu tento o máximo ser uma líder que escuta, que tá disponível. Então, eu sempre falo para as minhas, né? As minhas meninas que eu falo, ó, qualquer coisa, fala comigo. Eu prefiro que a pessoa chegue, converse. Nossa, não tá dando certo por causa disso. Eu escuto muito. E eu quero que elas deem sugestões. Porque aí, se chega lá no final, não deu certo, eu não fiz. Por quê? Né? Então, eu quero entender ao longo do processo, né? Porque às vezes tem coisas que a gente pode
conversar, a gente pode alinhar, a gente sabe que as pessoas passam por problemas em casa, e não adianta falar que não separa, falar, chega em casa, você deixa os problemas de casa em casa. Ninguém separa. A gente sabe que não é assim. A pessoa leva o problema dela pra dentro da empresa, e a gente tem que saber, eu falo, a gente tem que dar uma de psicóloga ali, né? Saber conversar, então eu acho que é muito ter esse lado humano. Entender que pessoas têm problemas, como a gente pode ajudar. E claro, eu falo, a gente tem que ter esse lado humano, mas a gente, como empresa, a gente tem resultados para ser atingidos. Então, a gente precisa saber diferenciar as pessoas que realmente estão alinhadas com o nosso objetivo ou não. Então, muitas vezes, o melhor para a pessoa é não estar ali, né? Então, eu falo que eu busco sempre ser muito acessível mesmo para as meninas. Eu falo, gente, conversa comigo se estiver acontecendo alguma coisa, para a gente tentar achar uma solução. Mas a gente precisa chegar no final do mês e atingir nossas metas. A empresa, ela tem metas, então a gente precisa realmente que as pessoas se engajem e, né, queiram atingir os resultados, né? Em algum momento, durante toda a sua trajetória profissional, você se sentiu discriminada pelo fato de ser mulher? Eu falo assim, eu acho que eu tive mais essa sensação quando eu estava na engenharia do que realmente agora como dona do meu negócio, porque querendo ou não, meu ambiente é muito mais feminino, as minhas funcionárias são mulheres, né? A maioria, 90%, mais de 90% dos meus clientes são mulheres. Então eu falo, agora quando eu estava na engenharia, é um ambiente muito masculinizado. Então é aquela coisa que a gente fala e assim, muitas pessoas falam e é verdade. Então às vezes ali, um ambiente muito masculino para você ser ouvida, para você falar, é mais difícil, né? Você tem que falar mais alto. Ou eu já passei por situações das pessoas, tipo assim, te tratarem com uma intimidade que não tem. Então, te tratarem, tipo, me tocar. E eu falo assim, mas espera aí, né? Se fosse um homem, você estaria abraçando, estaria, né? Tipo, eu não te dei essa intimidade, essa liberdade. Não é porque eu sou mulher que você tem que me tratar diferente. E tinha o chão de fábrica, eu trabalhava muito com o pessoal do chão de fábrica, então você via que eles tratavam diferente, querendo te agradar, mas aí você ficava assim, né? Será que tá escutando o que eu tô falando? Então, eu acho que mais nesse sentido, de pequenas coisas, claro que eu nunca passei por nada assim grande, nada que eu me recorde assim, mas eram pequenas coisinhas que às vezes você falava assim, nossa, né? É só porque eu sou mulher. Aí você fala, acho que só porque eu sou mulher, às vezes eu não sou ouvida da mesma forma. Às vezes, igual eu falo, mulher engenheira, às vezes não passar tanta credibilidade ali no dia a dia. Às vezes eu pedi uma coisa pra pessoa, a pessoa, tipo, mas eu falei, tá, mas se fosse um homem falando, será que teria, né, indagado da mesma forma? Então eram coisas pequenas assim, mas que, claro, a gente releva, a gente é mulher e fala assim, vai ter que me engolir mesmo, e vai ser assim. E é mais nesse sentido. E até com mulheres, né? Eu lembro que quando eu entrei mesmo como engenheira, teve umas meninas que falaram assim, tipo, mas você é estagiária? Eu falo, não, eu sou engenheira, né? Formada. Tá aqui, ó. Então, às vezes, até a mulher mesmo fala assim, nossa, mas ela é, né? Preconceito, né? Essa coisa, eu falava assim, não sou estagiária da engenharia, eu sou engenheira. Nossa, então, a gente passa por essas coisas que a gente vai falar. Até a mulher já tá acostumada a ver outra mulher não como em cargos, né? Que a maioria, que é em maioria masculina, né? Que a maioria são homens que ocupam, né? E teve algum momento que você pensou em desistir? Você já passou por alguma dificuldade que você falou, meu Deus, eu vou jogar tudo pro alto e vou fugir, sei lá. Sim, com certeza. Eu falo que, acho que assim, para mim, o momento mais difícil nessa trajetória, mais pensando em empresária, né, empreendedora, eu iniciei há 3 anos atrás com uma unidade. Então, eu abri uma unidade, eu comecei com a unidade hoje do Chácara Primavera, eu inaugurei ela desde o início. Então, eu montei a minha equipe, as minhas colaboradoras. Então, começou do zero, comecei realmente. do zero. E aí, quando foi? Isso foi em 2021. Quando foi final de 2022, eu peguei um repasse, que era uma unidade que era de outra franqueada, que é a unidade do Cambuí, e a franqueada já não morava mais no Brasil, não conseguia se dedicar mais, então estava muito jogada na mão dos funcionários mesmo. E aí eu peguei a unidade, né? E você pegar um time, já pronto. Então, já um time pronto, né? Já formado que às vezes outra já tá ali. pessoa. Então, eu entrei, muitas pessoas já estavam querendo sair, já estava desmotivado. E aí, a agenda cheia de clientes para atender. Então, assim, foi um desafio grande, que não foi algo que quando você abre, você vai aos pouquinhos, né? Construindo. Estruturando. Né? É algo que você já pega rodando. Então, já tem muitas pessoas acostumadas com uma gestão que às vezes não era igual a que eu tenho, não tem os mesmos objetivos ali, né? Então, foi algo que para mim eu demorei um tempo a entender, a
Aí, claro, eu tive que trocar várias pessoas, que muitas vezes as pessoas não se adaptam a uma nova gestão, uma nova forma. Ao seu estilo, Ao né? meu estilo. E eu sou muito presente, então Uhum. tem franqueadas que nem vai na clínica, não vai na unidade. Eu não, eu tô lá todo dia, eu quero acompanhar o que foi feito, o que não foi. Você conversa com o cliente também. Eu converso com o cliente, eu tô lá, então, assim, eu acompanho muito de perto. Então, não tem esse negócio da funcionária falar o que ela quiser. Não, eu tô ali acompanhando e se não tiver dando certo, claro, eu cobro, mas eu também vou auxiliar ali, buscar soluções, né? Então, acho que o meu maior desafio foi isso, realmente, pegar um time que não fui eu que contratei, que construí, e eu tive que mudar várias pessoas. Às vezes, quando eu entrei, muitas pessoas já quiseram sair também, e aí fazer realmente tudo rodando. A gente tem que vender, tem que faturar, tem que pagar conta, tem que ir reestruturar trocar o pneu com o carro andando, né? Então, acho que aí realmente foi o maior desafio, que eu ficava, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? A gente voltar a performar como deveria? É isso, assim, a gente, igual eu falei, o maior desafio são pessoas. Então, a partir do momento que eu fui identificando, quem realmente estava alinhado, quem não estava, quem a gente poderia desenvolver, quem não poderia, e montar, até eu realmente montar o time novamente, falar, não, agora o time tá alinhado para correr atrás das metas, dos objetivos, e a coisa vai fluir, né? E como que você fez, né? Quais técnicas, como que você conseguiu construir isso? Identificar quem, ok, estava a fim de seguir, talvez precisasse de algum ajuste, alguma coisa, e como você, né, como líder, como, né, dona ali, conseguia ajudar a fazer esses ajustes, e quem realmente não estava afim e precisaria sair do negócio. Como foi esse processo, né? Que dicas até você pode passar para as pessoas que estejam passando por uma situação parecida? Eu busquei estudar também, entender. Eu até tenho alguns cursos na própria franquia que eles dão, mas eu acho muito essa questão de perfil comportamental, eu acho bem interessante. Falei, era uma coisa que eu não estava acostumada a estudar, a ver. Então, entender realmente o perfil da pessoa e as atividades que ela faz, né? Que ela fazia. Se tá alinhado com o perfil daquela pessoa, porque às vezes a pessoa não é que ela é a pessoa errada, mas ela tá no lugar errado. Às Fazendo o vezes, que não lhe cabe, né? Ela não sabe fazer e tá ali. Exato. Então, às vezes, eu vou colocar alguém para vender, mas ela não tem perfil de vendas, não adianta eu querer que ela não vai, insistir que ela não vai. Se eu colocar. Então, eu tento identificar realmente o perfil de cada pessoa. Falo, nossa, o que é essa pessoa? Qual que é o perfil dela, comportamental? Onde ela se adaptaria mais? Então, acho que foi mais nesse ponto. E não, assim, eu falo assim, graças a Deus, eu sempre passou pessoas muito boas na minha equipe, eu nunca tive grandes problemas, assim, sempre passou pessoas boas, mas muitas vezes não é questão de perfil mesmo, é identificar realmente, falando, nossa, essa pessoa aqui, não, eu tenho como desenvolver, igual eu também tenho algum grupo de franqueadas que a gente troca muita informação. Tanto a minha irmã é franqueada, a cunhada dela é. Eu falo, é tudo em família. Tá em família, Tá né? em família, então a gente troca diariamente experiências, porque às vezes uma coisa que eu tô passando hoje, outra passou há um mês atrás. Então a gente conversa, a gente alinha e fala, nossa, eu tô passando por isso. Então troca muita informação. Acho que a gente tem que Se buscar ajuda, né? se ajudar. Eu falo, seja fazendo um treinamento de liderança, seja uma rede de apoio ali de pessoas que podem te ajudar, estudando de alguma forma, lendo. Então, eu busco sempre, né, isso que acho que é uma coisa contínua, tentar me desenvolver nessa parte para eu conseguir realmente identificar se aquela pessoa que está naquele cargo, o que falta? É desenvolvimento, é treinamento ou não, né? Essa pessoa realmente não tem perfil. E aí, por isso que eu fui olhando para ver quem realmente fica e que ficava e quem realmente eu teria que trocar, porque, por melhor que a pessoa seja, eu falo, passou pessoas muito boas com a gente, mas algumas pessoas você olha e fala, não tem o perfil que eu preciso nessa vaga. Sim. E qual que é a sua maior ambição quando o assunto é negócios? O que você pretende? O que você espera? Você começou com uma franquia, de repente estava com duas, mas acho que você não imaginava isso no começo do projeto, né? E quais são os valores que você não negocia para atingir seus objetivos? Eu acho que a gente sempre quer crescer, né? Eu falo, quando eu comecei com uma unidade, de repente foi algo muito natural aparecer a segunda, porque já era uma unidade que eu já olhava, eu até falava, Pela quando eu abri, localização, pela localização, né? eu falei, eu ainda compro essa unidade. Palavra sem poder, né? Eu falo, quando eu entrei, eu falei, eu ainda compro essa unidade. E deu certo, acabou, né, dando certo. E então, assim, é claro que eu pretendo crescer mais. Eu falo, quanto mais a gente cresce, eu falo assim, os problemas também crescem, né? Tipo, tudo, a proporção vai aumentando.
Mas eu vejo realmente ter crescimento não só em unidades da Agil mesmo, mas até a própria marca que a gente está dentro do Grupo Salos tem outras marcas. Então eu falo às vezes diversificar também, ter outros negócios, mas de forma muito planejada, né? Eu falo que a gente tem que dar um passo de cada vez para a gente conseguir crescer e estruturar, porque você cresce também muito rápido, você não dá conta de estruturar Sim. e, né, você passa por alguns perrengues. Então, a minha vontade mesmo, assim, eu vejo, é realmente essa ambição de ter mais unidade, ter mais negócios e de crescer, mas de crescer dessa forma que eu comentei, estruturada, conseguindo garantir ali a qualidade do nosso serviço. E acho que você comentou sobre Os valores. os Os valores, valores. né? Então, eu falo muito assim, eu já escutei essa frase e eu carrego muito, que eu contrato caráter e a gente treina habilidades. Muito bom. Então, eu falo assim, por mais que a pessoa pode ser muito boa tecnicamente no que ela faz, mas se não tiver caráter, se não for uma pessoa de confiança, não faz Não parte dá. do meu time. Uhum. Então, eu vejo muito isso, né? Então, hoje a gente tá, né? Tem pessoas e pessoas, então a gente tá, é cada vez mais difícil você identificar isso nas pessoas, mas eu falo que, graças a Deus, eu tive bastante sorte das pessoas que passaram comigo, e quando eu vou contratar ali, eu sempre olho e falo, tá, essa pessoa, ela me passa confiança, me passa a ser uma pessoa de caráter, porque eu acho que mentira, isso atrapalha em todos os sentidos. Então, por mais que a pessoa pode ser ótima tecnicamente, mas se ela não tiver um bom relacionamento com pessoas, tiver caráter, isso a gente não treina, Não. né? Não. Habilidade a gente treina, mas Isso caráter... também não tá no currículo, né? Isso tem que identificar. E é difícil. E é difícil. Eu falo assim, quando a gente vai fazer entrevista ali, é pouco tempo para você conversar com a pessoa, mas é claro que você olha o currículo, olha as experiências, mas eu olho muito ali o comportamento, como que essa pessoa fala, como que ela se comporta. E, claro, no início ali, nos primeiros Tem o dia a meses... dia, né? Que aí é onde você vai perceber mesmo. Exatamente. Aí nos primeiros meses ali no período de experiência é isso que eu vejo mais. Porque realmente, às vezes você olha e fala, não, a pessoa precisa, às vezes, melhorar um pouco numa parte técnica, uma habilidade, mas a gente vai treinar, a gente tem treinamento, a gente desenvolve. Agora, caráter realmente, ou a pessoa tem, Ou não Ou tem. ou não tem. Não tem muito para onde correr, né? Exato. Ao longo dos anos você estudou bastante, né? Você é uma pessoa que está sempre aí buscando se aperfeiçoar. O que você estudou que fez um diferencial na sua vida para você conseguir ser hoje, né, a líder que você é e trabalhar, ter esse time todo, administrar um negócio grande? O que foi que mais te impactou em relação a estudo? Realmente eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. Então, desde de sempre, gostei de ler, de estudar, de aprender. E, claro, indo para essa parte de negócio, de empreendedorismo, foi realmente um mundo novo, né, que eu realmente não estava acostumada, não entendia. Eu precisava ainda buscar mais conhecimento, algo que eu não tinha, né, nessa parte de empreendedorismo. Então eu sempre gostei de fazer muito treinamento. A franquia também ela dá alguns treinamentos e o que eu pude buscar fora também de treinamento de liderança, de empreendedorismo, para entender realmente como que eu poderia melhorar, porque eu falo, eu sempre tenho que me desenvolver para conseguir desenvolver as outras pessoas, né, as minhas colaboradoras. Então eu sempre busquei muito essa questão de tanto treinamento quanto livros na área para entender de pessoas, que é o que eu comentei, que é o maior desafio, entender de pessoas, de como liderar pessoas. Então, eu acho que todo isso, um pouquinho de cada foi me ajudando, né? Ter uma rede de apoio que me auxiliasse, que me apoiasse. Então, juntando todos esses pontos, eu acho que foi o que me fez ser, né? Tá me fazendo ser a líder que eu sou hoje. Mas, claro, a gente sempre precisa, tem onde melhorar, né? Então, é contínuo, né? Nunca contínuo, para. não é algo que fala, não, eu fiz isso e Tô pronta, não tem mais nada a superar, né? E você faz planos? Onde você se vê daqui a 10 anos, né? Você chega a planejar, traçar metas, e também qual o legado que você quer deixar para as pessoas que trabalham com você, enfim, para os seus clientes? Sim, eu faço bastante planos, eu calculo muito para entender, nossa, o que eu quero para esse ano, o que eu quero para o próximo ano. Claro que pensando há 10 anos, né, que é daqui 10 anos, eu imagino assim, eu realmente busco ter ter os meus negócios estabelecidos, bem, como que eu posso falar? Ser reconhecida realmente. Eu falo assim, ter clínicas, ter empresas que são reconhecidas pelo trabalho que a gente faz, né? Então, a gente levanta todo dia ali. Eu sou muito preocupada em relação à qualidade, em ter clientes satisfeitos, em ter colaboradoras que gostam do ambiente de trabalho que elas estão. Então, eu acho que o que eu quero é realmente ser reconhecida por isso, ser reconhecida como uma líder que conseguiu desenvolver pessoas, que conseguiu fazer com que elas crescessem, né? Então, eu tenho muito isso dentro da empresa, realmente, de quem
entra com a gente. Se ela quiser, eu falo, se ela quiser, a gente vai dar as oportunidades para a pessoa se desenvolver. Então, eu acho que eu penso aqui, daqui a 10 anos, eu realmente pensar dessa forma, olhar para trás e falar, nossa, eu consegui construir empresas realmente que são reconhecidas pelo bom trabalho, pelo bom atendimento, as pessoas que passaram por mim, eu consegui de alguma forma, né, as mulheres a desenvolver, a ajudar a impulsionar a carreira delas. Acho que é mais nesse sentido que eu me vejo daqui a 10 anos colhendo aí os frutos que eu tô plantando, né? Legal. Poli, um dos maiores propósitos aqui do nosso programa é passar mensagens inspiradoras através do compartilhamento de experiências, e você hoje trouxe uma visão totalmente diferente sobre empreendedorismo. Qual mensagem que você quer deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Eu acho que assim como aconteceu comigo, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né? A gente acha que tá muito longe, tá muito distante, essa síndrome da impostora que a gente fala, que a gente tem, realmente, né? A mulher, a gente tem muito isso. Então, o que eu deixo realmente é acreditar no seu potencial. Se você sabe aquilo que você é boa, que você gosta, que é o seu propósito, correr atrás. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre corri muito atrás do que eu queria. Então, eu sempre fui muito determinada. Vou fazer isso, então vou fazer dar certo. Não, eu falo, o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, o que eu deixo realmente é a mulher aí que pensa em abrir o seu negócio, pensa em se desenvolver, realmente buscar conhecimento, se especializar, correr atrás para saber a informação do mercado que ela quer entrar, né? Eu acho que é muito importante você ter essa estrutura, conhecer o mercado, o que você vai fazer, mas acreditar no seu potencial e se esforçar para fazer dar certo, né? Que a gente é capaz de fazer mais coisa do que a gente imagina, né? Sim, com certeza. E ter aquela ambição genuína de ser bom naquilo que está fazendo, né? De entregar um bom resultado, um atendimento para o cliente, né? Sim, de se desenvolver, correr atrás, porque hoje em dia tem um mundo de possibilidades, né? Sim. Então, se a gente acreditar na gente, que a gente consegue correr atrás, tem tudo para dar certo. E, Poli, como que é essa questão de lidar com o público, né? De você estar ali na linha de frente, falando com diversas pessoas que às vezes querem fazer ali um procedimento, às vezes sai alguma coisa fora do que a pessoa estava esperando, lidar com essas frustrações, enfim, tem clientes e clientes, a gente sabe, né? Em qualquer lugar. Como que é isso, esse desafio? É um desafio realmente, porque eu falo muito, a gente tem que alinhar expectativas. E muitas pessoas buscam a estética. Eu brinco muito, eu falo, gente, não é milagre. A gente precisa associar. Então, você precisa associar com uma boa alimentação, com uma prática de um exercício físico e fazer algum procedimento para potencializar esse resultado. Então, a gente sabe. Então, no início, é o que eu oriento muito as minhas colaboradoras, é alinhar essa expectativa, entender o momento daquela cliente ali, explicar qual o resultado que ela pode ter. E, claro, a gente fala, gente, estética é algo que depende muito do paciente, do organismo, cliente, né? do organismo. Tem fatores hormonais, tem pessoas que têm resultados diferentes de outras. Mesmo a depilação a laser, a gente fala, tem pessoas que têm um excelente resultado em poucas sessões. Outras pessoas precisam de bem mais sessão para ter o mesmo resultado, porque pelo hormonal, se a pessoa vai fazer um tratamento voltado à redução de gordura, se ela não tiver uma dieta balanceada, não fizer exercício, não vai resolver. Vai adiantar, né? E a gente sabe que as pessoas, o brasileiro, cada vez mais a mulherada quer resultado imediato. O que eu faço e já saio perdendo 10 quilos. Então a gente fala, não tem milagre, não existe milagre, não existe mágica. Realmente é um conjunto. Então, o que eu falo muito é a gente tem que alinhar as expectativas não só na hora da venda, do procedimento, alinhar o que é esperado, mas alinhar que depende de vários fatores. A gente vai dar o nosso melhor, com certeza. A gente fala assim, eu falo, a gente tem a consciência de que a gente vai buscar entregar o melhor resultado, mas aquele resultado vai depender muito da pessoa também. Então, é alinhar isso tanto no início quanto ao longo do processo para a pessoa entender a responsabilidade, a parte dela também no resultado. Bom, Poli, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Espero poder inspirar outras mulheres também, né? Acho que é importante, né, esse ponto do canal, realmente inspirar mulheres que às vezes têm vontade, às vezes, de abrir um negócio, de empreender, mas a gente sabe, a gente fica com medo, né? E eu espero poder inspirar outras mulheres também com a minha história. Com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que abordamos o tema do empreendedorismo. Nós vamos deixar os links para vocês se inscreverem e deixarem seu like nos nossos canais, no nosso podcast e nas nossas redes sociais. Beijo, obrigada, até a próxima.